Espírito do Senhor, Jeová, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, diga todos, e a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento ao invés de cinza, óleo de alegria ao invés de tristeza, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. É a Tua palavra que diz isso, Deus. É a Tua palavra que nos respalda, Senhor. Como é bom saber que tudo que está aqui é verdade. Como é bom estar protegido por essa palavra. Ela diz que o Senhor nos chamou para pregar boas novas aos quebrantados, para trocar as suas vestes de tristeza por vestes de louvor, as suas roupas de luto por roupas de festa. O luto não tem que durar para sempre, a tristeza não tem que durar para sempre. No mundo tereis aflições, mas as aflições não precisam nos ter, porque quem nos tem é o Senhor, é Ele quem é o nosso dono, é Ele que governa a nossa vida, é Ele que comanda, Ele é o sim, o não, nele estão o sim e o amém. Ele está no controle, ainda que nós percamos o controle. Ele está no controle, ainda que as coisas não aconteçam como a gente espera. Eu já havia passado por tantas lutas na minha vida. No meu primeiro ano de casamento, meu marido teve uma recaída, que ele já tinha sido viciado em drogas, e ele era filho de pastor. E depois que nós nos casamos, ele caiu de novo e ficou aprisionado pela cocaína e pela maconha, de forma que o meu primeiro ano de casamento foi uma luta muito grande. Eu já havia passado por momentos difíceis durante o noivado, que eu terminava e voltava, mas o Senhor me deu sim para eu casar com ele, e eu me casei debaixo da vontade de Deus. E quem disse que porque você está debaixo da vontade de Deus, você está isento das tempestades? Que evangelho é esse que pregam por aí, que quando você aceita Jesus, você não passa mais por lutas nem por problemas? É mentira. Você passa sim, mas o Senhor te dá graça, te dá resistência, te dá força. O próprio apóstolo Paulo disse que ele clamou ao Senhor por um espinho na carne, um espírito esbofeteador que o atormentava, e Deus disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Quando estamos fracos, amados, aí é que somos fortes, porque nós nos tornamos dependentes de Deus. Eu achava que eu era crente, até eu ter que me deparar com demônios terríveis na vida do meu próprio marido. Drogado, chegava todos os dias de madrugada, vendo espíritos malignos dentro da minha casa. Meu casamento tinha tudo para dar errado, até que eu resolvi me derramar no altar do Senhor. E aí eu descobri que não havia saída para mim, a não ser na presença de Deus, e escondida debaixo da verdade, que é a sua palavra. Eu resolvi parar de brigar com ele e comecei a brigar com Satanás. Sabe como é que se briga com o diabo? Se revestindo da armadura de Deus. Lá em Efésios 6,
é o capacete da salvação, é o escudo da fé, a couraça da justiça, é o cinturão da verdade. Não adianta chegar na frente do espelho e dizer: eu visto essa armadura e saio hoje protegido. A armadura de Deus não é um amuleto, a armadura de Deus é uma postura. É quando você escolhe estar atrás da verdade, é quando você escolhe estar atrás da justiça, que é Jesus Cristo, é quando você escolhe estar andando por fé, de fé em fé, como Jesus te chamou para andar. É quando você não questiona Deus, você simplesmente crê que o que Ele é, que o que Ele faz, o que Ele diz é o melhor para você, ainda que você não ache que é. Isso também é fé. É crer no impossível, mas é acreditar que o Deus do impossível nem sempre pensa como nós. A maioria das vezes Ele nem pensa como nós, mas Ele sempre tem os melhores caminhos para nós. E para a glória e honra do nome de Jesus, depois de um tempo orando, clamando, intercedendo, me santificando, deixa eu dizer uma coisa para você: antes de Deus mudar essa pessoa por quem você tem orado, talvez Ele queira mudar você. Sabia disso? Ei, mulher, você que está orando aí pelo seu marido, querida, se acha santa, você se acha tão corretinha. Eu também era assim, até que eu descobri que Deus queria fazer uma reforma no meu coração. E quando Deus começou a me mudar, o ambiente da minha casa começou a mudar, a glória de Deus começou a entrar lá em casa. E sabe o que aconteceu? Um dia, o meu marido voltou da favela, de joelhos aos pés da minha cama, pedindo para eu orar por ele, porque ele não queria mais viver se não fosse para Deus. Esse marido, que um dia foi o meu problema, ele se tornou um diácono, depois ele se tornou um pastor. E hoje ele é o meu pastor, ele é uma bênção na minha vida. E eu profetizo, querida, querido, você que tem orado por essa pessoa, por esse filho, por esse marido, por essa esposa, o Senhor pode e vai completar a obra que Ele começou na sua vida. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, diz a palavra de Deus. Você crê na Bíblia? Está lá em Atos 16. Nós cantamos aqui hoje. Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. O que eles estavam fazendo? Eles estavam fazendo o que? Murmurando, reclamando, falando mal do marido para a vizinha, da esposa, falando mal do pastor, era isso? O que eles estavam fazendo? Mais alto, gente! Adorando a Deus. E de repente houve um terremoto tão grande que os alicerces da prisão foram abalados. Abriram-se todas as portas, as prisões de todos foram soltas. Deus não quer abrir as prisões de alguns, Deus quer abrir as prisões de todos na sua família. O carcereiro pensou que todo mundo tinha fugido, quis se matar. Paulo chegou e disse: não faça nada contra a sua vida, nós estamos todos aqui. O ambiente estava tão bom, amados, que até com as prisões abertas, eles preferiram ficar ali dentro. O lugar bom de se estar é onde Jesus está presente. Ouviu? Presta atenção nisso. É onde Jesus está, que é um lugar maravilhoso. Deus libertou meu marido. Depois de um tempo eu enfrentei outra prova. Perdi minha voz. Fiz uma cirurgia de cordas vocais. Fiquei pior do que estava. 1 ano sem cantar. Não sabia mais se a voz ia voltar. E eu chorava todos os dias. Eu chorava e dizia: Deus, eu não entendo porque que a Beyoncé canta pelada e tem voz, e eu que nasci para te adorar perdi a minha voz. O que é, Senhor? Alguma coisa está acontecendo aí que eu não estou entendendo. E aí, no meio de todo esse turbilhão, o Serginho, que é o meu produtor e tecladista, mandou um CD para mim. E nesse CD estava contida uma canção, mas não tinha a minha voz, só tinha um instrumental. Ele vai tocar a introdução para ver se vocês conhecem. Alguém já ouviu essa canção um dia? Então vamos cantar.
Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar mesmo. A vitória vem. Oh, ela está a caminho. Nosso Deus é um Deus de vitória. Ele é mais do que vitorioso em todas as batalhas. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus. Aleluia, aleluia. Só que o engraçado é que não tinha a minha voz nesse CD. Só tinha o instrumental. E eu fiquei ouvindo aquilo ali repetidas vezes. E orando. E de repente o Espírito Santo falou ao meu coração: eu não preciso da sua voz para ser adorado. Eu quero o seu coração, quero a sua vida. Se você não tiver mais voz para me adorar, você vai parar de me adorar. E quem não tem voz? E quem é desafinado? Que seria dos desafinados, né? Que seria dos mudos, dos surdos? Deus entende a voz de um adorador, porque essa voz sai do coração quebrantado. É isso aí, se você é um adorador, aplauda o Senhor com vontade. Naquela hora ali eu entendi que Deus estava querendo me elevar a um novo nível. A um novo nível de intimidade com Ele. Deus não deixa um crente passar luta à toa. Está ouvindo o que eu estou falando? Você que está passando prova e está achando que Deus te abandonou. Deus não deixa um crente passar uma luta sem um objetivo. E ali eu entendi que Deus queria me fazer crescer, queria me revestir de novas armas, queria me fortalecer, como Ele havia feito no início do meu casamento. Queria me dar novas canções. Foi ali naquele momento que nasceu Nada Pode Calar um Adorador. Foi ali naquele momento, quando eu estava sem voz. E aí eu falei: Senhor, com voz ou sem voz, está aqui a minha vida. Eu não vou parar de te adorar, porque o Senhor tirou a minha voz. E sabe o que aconteceu, amados? Eu comecei a cantar sem voz mesmo. Eu ia com a banda para os lugares, aceitava os compromissos, levava a minha irmã Lislane comigo, que é cantora também, o vocal inteiro, e eles cantavam, e eu só dava glória a Deus, aleluia, e fazia o apelo. Em vários lugares eu fiz isso. Minha voz só tinha ar, mas o meu coração estava cheio de adoração ao meu Senhor. E muitas vezes eu saía do palco, ia chorar lá atrás, sem saber se a minha voz voltaria. E o Senhor me devolveu a minha voz, como vocês podem ver hoje. Para a glória do nome do Senhor, hoje eu posso cantar outra vez. Amém. Isso foi no ano de 2008. O ano de 2016 não foi fácil para mim. Às vezes eu consigo falar sem chorar, mas hoje não é um desses dias. O meu filho adoeceu. Quem é que orou pelo Mateus? Faz assim. Obrigada. Mas você que não orou pelo Mateus ainda pode orar por mim e pela minha família.
porque o milagre somos nós. Meu filho ficou 15 dias internado. O mundo inteiro orou por ele. Em outros países, pessoas de outros idiomas ficaram sabendo que aqui no Brasil tinha uma cantora cujo filho estava internado, precisando de oração. Durante todos aqueles dias, o hospital foi invadido por gente. Não tinha menos que 200 pessoas por dia orando pelo meu filho. Nós fizemos daquele lugar uma igreja. Todos os espaços ecumênicos se tornaram igrejas, onde nós orávamos não só pelo meu filho, mas também pelos outros enfermos. Deus curou vários enfermos ali naquele lugar, na UTI. Nós orávamos por todos e também pelo Mateus. Mas no dia 14 de junho de 2016, aprove a Deus curar o meu filho para sempre e levar para a eternidade. E naquele momento ali, naquele dia, poucas horas antes, eu havia conversado com o Senhor e dito a Ele que eu jamais conseguiria cantar outra vez, que eu jamais conseguiria subir no altar para pregar a palavra outra vez e falar que Jesus cura, que Jesus é bom, que Jesus me ama. Como é que eu ia dizer que nada pode calar um adorador se Deus não curou meu filho? E quando eu estava argumentando com o Senhor, o meu pastor entrou dentro do CTI onde eu estava, o pastor Silas Malafaia, e ele me disse: Estela, você não precisa defender Deus, Ele não precisa de defesa. Deus é o Deus que sabe o que faz. Nós vamos orar pelo seu filho até o último momento, mas se o Senhor levar o Mateus, entenda, Ele não precisa que você o defenda diante da multidão. Se Ele fizer, Ele é Deus, e se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. E o Senhor falou comigo naquela hora: Estela, se o seu filho viesse para você, o milagre seria ele. Mas como ele vem para mim, o milagre é você. E naquele momento ali, nós fomos para outra salinha, demos as mãos e começamos a cantar: ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Enquanto nós estávamos cantando, de mãos dadas, por volta de 4h20 da tarde do dia 14 de junho de 2016, nós recebemos a notícia de que o coração do Mateus havia parado de bater. E nessa hora nós entregamos o nosso filho ao Senhor. Eu não sei o que foi que você perdeu, querido, na sua vida, na sua trajetória, mas eu vou dizer uma coisa que eu descobri nesses dias: eu conseguiria viver sem o meu marido, tanto que eu o entreguei a Deus. Eu conseguiria viver sem a minha voz. Eu descobri que eu posso viver sem o Mateus,
mas eu não posso viver sem a presença de Deus. Na verdade, eu tenho me apegado à presença de Deus muito mais do que antes, porque agora eu me tranco no meu quarto e eu falo: Deus, eu só saio daqui quando a tua presença encher esse lugar, porque eu troco a minha dor pela tua presença. Eu não posso viver sem a tua presença, Deus. Eu não posso viver sem a tua presença. Me dá a tua graça, me dá a tua unção. O Senhor me devolveu o meu marido, o Senhor me devolveu a minha voz. E quanto ao meu filho? Quanto ao meu filho, está na Bíblia: não quero que vocês sofram como aqueles que não têm esperança. Está lá na carta de Paulo aos Tessalonicenses. Um dia, ao soar da trombeta, todos aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro e se encontrarão com Deus nas alturas, e nós, os que estivermos vivos, estaremos com eles para sempre. Para sempre. Apocalipse 21, verso 4 diz: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Repita comigo: toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Nós estamos vivendo aqui as primeiras coisas, amados. Isso aqui não se compara com aquilo que Deus tem reservado para nós, porque o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem se percebeu com o coração humano aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Eu sei que dias melhores virão. Eu creio, eu declaro, eu profetizo, eu tomo posse dessa palavra aqui publicamente, diante de vocês, diante da igreja, diante dos demônios, dos anjos que nos veem nessa noite, que dias melhores virão. 4 dias depois que Deus levou o Mateus, eu tive coragem de entrar na minha casa. Nos primeiros 4 dias eu fiquei na casa de amigos, com a minha família, que agora somos eu, o Odilon e o Lucas. E quando nós entramos em casa, a primeira coisa que eu quis fazer foi guardar as roupas dele, porque eu não ia fazer um altar no quarto dele. E presta atenção, você que está enlutado há 10 anos, em nome de Jesus, faz o que tem que ser feito, enterra o que tem que ser enterrado, para você não se enterrar junto. Eu sei que eu estou falando com alguém aqui que precisa ouvir isso. Nós entramos no quarto do Mateus, dobramos as roupinhas dele, ouvindo as canções que ele mais gostava, adorando ao Senhor, glorificando a Deus, mesmo sem entender, mas sabendo que Deus deve ter tido um bom motivo para dizer não para uma igreja no mundo inteiro que estava orando. Deus não tem prazer em dizer não aos seus filhos. Uma coisa linda que eu li, que foi até o apóstolo René Terranova que escreveu nas redes sociais dele, ele disse: ninguém vence um sim de Deus quando o Eterno resolve chamar os seus embaixadores para prestarem conta diante dele. Mateus era embaixador do céu na terra e os seus dias se findaram, ele foi convocado. Você está preparado para ser convocado por Deus, meu querido? Você sabe onde é que você vai passar a sua eternidade? E ali naquele dia, quando nós orávamos e chorávamos, porque nós estamos chorando ainda, tá bom, gente? Ainda faz 6 meses que isso aconteceu, eu ainda estou no processo, eu ainda estou vencendo, eu não sou Mulher Maravilha, e eu vim aqui só para declarar diante de vocês que eu vou vencer, completamente. Eu não tenho que ficar de luto para sempre, mas eu ainda estou. E mesmo de luto, o Senhor me permitiu adorar e louvar o seu nome. E
qual não foi a minha surpresa quando eu cheguei dentro do quarto e o Lucas estava trancado e a porta não abriu. Eu comecei a ficar preocupada que o menino não saía de dentro do quarto. E eu orando lá no outro quarto com o Odilon, porque o Lucas, ele só tem 1 ano de diferença do Mateus. Mateus o Senhor levou com 18 e o Lucas ia fazer 17. E o Lucas nos chamou e falou: mãe, eu escrevi uma canção. Foi a primeira canção que ele escreveu. Deixa eu dizer uma coisa para você: do meio da tragédia que você está vivendo, Deus pode suscitar um milagre poderoso. Eu quero profetizar isso sobre a sua vida, porque eu tenho vivido isso. Deus pode transformar a sua dor no seu ministério. E nessa noite eu quero ter o prazer e a alegria de convidar o meu filho para cantar para vocês a primeira canção que ele escreveu para Deus, que começa falando de saudade, mas termina falando de eternidade. Eu quero que vocês aplaudam o Senhor pela vida do Lucas. Boa noite, gente. A paz do Senhor. Como minha mãe estava falando aqui, essa música nasceu num momento de muita dor para mim. Eu escrevi ela 4 dias depois de eu ter enterrado o meu melhor amigo, a pessoa que eu cresci junto, que conversava sobre tudo, meu irmão. E naquele dia, naquele momento, eu percebi que eu podia fazer 2 coisas: ou eu me entregava à minha tristeza, à minha angústia, à depressão e à revolta, ou eu confiava em Deus, ou acreditava que Ele ama a gente, Ele cuida da gente, mesmo que Ele não responda os nossos desejos como a gente quer. E eu confiei em Deus, eu acreditei que Ele tinha o melhor, porque eu vi que seria muito pior passar por aquele momento longe dele. Então eu escrevi essa música, foi minha primeira música, que foi um consolo do Espírito Santo, que eu tenho certeza que começa eu como um desabafo, falando que eu estava com saudade, mas termina com a mensagem de esperança e de arrebatamento. Que Jesus vai voltar e eu ainda vou ver o meu irmão mais uma vez. Eu vou ver ele de novo. Eu vou ver o Senhor Jesus, que eu adoro, de novo. De novo não, né? Pela primeira vez. E vai ser incrível isso. Então eu vou cantar aqui a música. A saudade que deixou as lembranças de momentos com você. Saudade, a saudade que marcou em mim sua ida pra eternidade. Mas ainda vou ver
subir aqui. Saudade. Quem vai subir para morar com Deus? Que eu tanto senti, nunca mais ela vai existir. A saudade vai acabar, amém, queridos? Você que está enlutado também receba o consolo de Deus nessa noite. Em nome de Jesus eu ministro sobre a tua vida uma unção de alegria, porque nós temos tido momentos de alegria apesar dessa dor, porque nós aprendemos que nós somos a obra-prima da criação de Deus, nós somos um projeto que deu certo, nós somos um milagre nas mãos do Senhor.